Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá para você ligado no Central Cine Brasil, muito bem-vindo à edição de número 30 do nosso podcast, que toda quinta-feira chega com uma entrevista com alguém ligado ao cinema nacional, além de trazer um pouco da história, das notícias, o que melhor está acontecendo no nosso cinema. Lembrando, mais uma vez, assine o feed do nosso programa, busque aí no seu tocador de podcasts, no seu celular, no seu computador, é só procurar Central 3, Central Cine Brasil. O programa de hoje a gente conversa com Anita Rocha da Silveira, diretora de Mate-me, por favor. O filme estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, dia 17 de setembro, depois de render a Anita o prêmio de melhor diretora do Festival do Rio 2015, que também premiou a atriz Valentina Herzog, que interpreta Bia. Ela, junto das três atrizes que interpretam as amigas da protagonista do filme, ainda venceram o prêmio Bissato d'Oro da crítica independente do Festival de Veneza, onde o filme estreou internacionalmente. Anita, tudo bem? Obrigado por nos atender. Queria aproveitar esse momento de fechamento dessa primeira semana do filme em cartaz. A gente está gravando essa entrevista na manhã de quarta-feira para pegar esse momento mais quente, falar da distribuição, o que você está achando do retorno do filme, qual que foi a sua expectativa em relação ao número de salas, o número de cidades que deu para alcançar. Situa um pouco para a gente como que está sendo essa semana. Para mim está sendo incrível, estou recebendo muitos retornos que estão me deixando meio emocionada, gente procurando no Facebook, críticas surgindo em blogs. O filme teve um lançamento em, eu acho que 40 cidades do Brasil, mas na maior parte da cidade só em um cinema e às vezes 1 ou 2 horários por dia. Não é um lançamento que pode ser considerado grande. E também a gente teve um certo azar de se lançar junto com o Bruxa de Blair. Mas também, assim, amanhã vão chegar vão entrar outros 12 filmes em cartaz, vários outros filmes brasileiros. Então a gente deve perder várias salas já para a próxima semana. Mas enfim, o filme ainda vai seguir em cartaz. A gente tem uma página no Facebook, a gente vai estar anunciando para amanhã, quando o podcast estiver no ar, já vai estar lá todas as cidades em que o filme está passando. Vai entrar em outras cidades, como Recife, que não tinha entrado semana passada. Mas a página do Facebook, Mate-me, por favor, filme, vocês podem acompanhar onde está, onde não está o filme. Tem pessoas também, como de Juiz de Fora, fazendo um movimento para o filme entrar lá. Aí vamos ver aí no que acontece. Legal. Usando o resumo da própria página do filme, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, uma onda de assassinatos invade o bairro. O que começa como uma curiosidade mórbida se apodera cada vez mais da vida dos jovens habitantes. Entre eles, Bia, uma garota de 15 anos. Após um encontro com a morte, ela fará de tudo para ter a certeza de que está viva. Anita, conta um pouco desse roteiro pra gente. Qual que é se a sua inspiração vem mais do terror, vem mais do suspense, ou se, na verdade, são só pitadas que você queria dar para um filme de jovens, de uma classe média ou classe média alta jovem numa grande cidade brasileira. Conta um pouco, por favor, como que você chegou nesse clima que habita aí o Mate-me, por favor. Eu acho que desde que eu comecei a escrever o roteiro, para mim o mais importante não era tanto fazer uma história de detetive, de investigação, ou focar tanto nos assassinatos, mas sim de como um grupo de jovens reage a esse medo iminente no bairro deles. E a partir desse medo que se instaura com a presença de um assassino ou de vários assassinos do bairro, isso vai afetando os personagens de modo que eles querem, de certo modo, como que ter certeza de que estão vivos, querem viver de modo mais intenso, especialmente a Bia, que é a protagonista, que é uma garota que gosta de viver de modo extremo, ela quer experimentar tudo, é uma menina que deseja, não é uma garota que se deixa levar pela moral vigente, apesar dela, às vezes, estar rodeada por pessoas de uma lógica mais conservadora, de todo mundo no colégio dela frequentar uma igreja, que é muito comum nesse bairro onde eu filmei. Ela
ela é uma jovem que apenas quer se deixar levar pelo corpo dela e experimentar o máximo de sensações possíveis. O filme já está recebendo várias críticas, desde a estreia em Veneza, depois no Rio, agora em circuito comercial. Acredito eu, pelo menos na pesquisa que eu fiz, a grande maioria positivas, mas eu queria destacar o que eu li numa crítica de um autor, se eu não me engano, no site Omelete, que ele questiona um pouco, ele sente falta de clímax. E uma coisa que, enfim, eu pessoalmente não senti nenhuma falta, eu gosto muito do clima do filme, e ele conta que quando ele viu a primeira cena ali da mulher, da jovem sendo perseguida e morta, ele acha que ele sente falta de mais coisas daquele tipo. Eu queria pegar isso me marcou assim quando eu li ontem, e para perguntar para você qual a dificuldade, o que tem de tomar mais cuidado para fazer um filme como esse, um filme que depende muito desse clima, que tem que prender o espectador por esse ambiente que você cria, porque não é um filme de sustos, não é um filme, enfim, de monstros, né? Não é um terror ou um suspense de susto. Queria que você falasse um pouco disso, como criar esse climão e como conseguir prender o espectador por essa ambientação no que estão vivendo ali aqueles jovens. Olha, a crítica em questão foi feita por um crítico que realmente eu não gosto de nada do que ele escreve, e já até muitas vezes acusado de ser machista nas redes sociais, até como modo dele se referir a atrizes, sempre mas enfim, eu acho que também uma crítica que parte do que o filme deveria ser, que filme eu gostaria de ver, já é uma crítica para mim extremamente problemática, né? Mas assim, é um filme que, enfim, está sendo lançado como suspense, por uma escolha da distribuidora, mas eu mesma não vejo como um suspense. Para mim é muito mais um filme de jovem transição para a idade adulta, e sim, tem elementos de suspense ali, porque uma das minhas grandes inspirações para construir o Matme foi justamente o cineasta que eu amo, que é o David Lynch, especialmente Twin Peaks, que é alguém que caminha entre os gêneros, que faz cenas que tem humor, vai para cenas de terror, vai para cenas de romance. Até a obra, você vê um filme como Veludo Azul, em vários sites está como drama. Mas é um drama, não, mas é um filme que passeia por tantos gêneros que é difícil colocar em um. Talvez a distribuidora, numa hora, vamos vender o filme, pensou que suspense talvez fosse o gênero que talvez estivesse mais presente no filme. Mas a minha intenção não é essa, é um primeiro longa que eu coloquei, eu acho que muito de mim ali, muito de coisas que eu presenciei na minha juventude, que vi amigos meus passando, e óbvio que num ambiente fantástico, que é a minha marca, eu gosto de exagerar os tons, eu gosto de entrar na mente dos personagens, de ver como isso reflete na tela, mas é muito mais contando a história dessa personagem do que querendo estar pensando num clima e tudo mais. É óbvio que isso está ali no filme, mas para mim é uma consequência de querer contar essa história, muito mais algo assim, do que tem que ficar pensando em mente se essa cena vai prender ou não. Eu acho que, enfim, estou tendo respostas positivas de pessoas de gerações diferentes, a maior parte das críticas foi extremamente positiva, mas também eu não posso me prender a uma pessoa que queria ter visto um outro filme, né? Aí, enfim, não é o filme que eu fiz. Claro, claro. E uma outra coisa curiosa da repercussão são as críticas em sites feministas, em muita gente, não só pelo fato, claro, de você ser mulher, como pelo fato dessas jovens, essas garotas protagonizarem, e também todo o questionamento do medo da mulher na cidade grande, da cultura do machismo, do estupro. Como que é também lidar com essa discussão do filme, para além de técnica, de cinema, enfim, uma coisa que está acontecendo bastante, vários filmes aqui no Brasil sendo sempre, no Brasil e lá fora, mas enfim, para pegar o recorte aqui do nosso debate, da mesma forma que Horas Ela Volta foi muito ligada a um momento político do governo Lula, do fim do governo Dilma, como agora Aquários, na minha opinião, até de forma um pouco exagerada, as pessoas vinculando o filme muito a um discurso político, sem nem assistir o filme, muitas vezes. Queria que você falasse como lidar com isso também, como quando o filme está na rua,
vão surgindo esses outros temas que, claro, eram temas presentes no seu roteiro, mas que você vai se dar conta da repercussão agora que as pessoas estão assistindo de fato, né? Não, claro, até o Aquários, por exemplo, um filme que foi escrito quando estava no governo Dilma, que ninguém imaginava o que iria acontecer agora. Ele foi filmado no momento também que ninguém imaginava o que teria acontecido. Mas no caso do Matme, quando eu comecei a escrever em 2011, a certeza que eu tinha era que realmente eu queria colocar mulheres como protagonistas. Eu acho que também nem tinha uma questão tanto de uma militância ali para mim, mas é mais, eu acho, por eu ser mulher e por ver uma falta de filmes com mulheres, enfim, para mim é muito mais fácil me colocar lá e falar muito mais de algo que eu compreendia com mulheres como protagonistas. Mas é claro que você vai pensando, você vai escrevendo, quando você vê realmente há uma falta por aí de filmes que, não só com mulheres como protagonistas, mas colocam ela como seres que desejam e com sexualidade. Mas, por exemplo, muita gente está falando do filme, dessa questão que eu abordo da cultura de estupro, mas acho que quando eu estava escrevendo, não era algo que eu estava assim, vou colocar isso, que é uma questão, tal. É muito mais eu estava colocando ali algo que eu vivi, sabe? Que é um medo que eu cresci, que outras tantas amigas minhas cresceram, que é esse medo da violência sexual, que é um dos temas que o filme aborda, mas, enfim, agora também é um assunto que está muito mais na roda, uma coisa que está sendo muito discutida, e ainda bem que está sendo discutida, mas quando eu estava escrevendo, era só eu colocando ali algo que é um medo que, principalmente quando você é adolescente, com 15 anos, descobrindo o seu corpo, a sua sexualidade, e você, enfim, você começa a ter, esse é um medo que a gente cresce, ainda mais quando você começa a andar sozinha nas ruas, mas eu coloquei mais ali como uma experiência minha, uma memória minha, mas obviamente entrou em sintonia com algo que agora é um assunto que, graças a Deus, está sendo muito discutido. A gente sempre conversa aqui no programa muito sobre o lugar desses filmes, né? Acho que um pouco por viver num país tão grande e ter, né, tantas particularidades entre um filme rodado em Porto Alegre para um filme rodado em Belém ou Salvador. Então eu te faço também essa pergunta. Qual o tamanho do seu interesse ou quanto você acha que o filme também traz isso de rediscutir a cidade, né? De mostrar a Barra da Tijuca, mostrar a Barra da Tijuca talvez sob uma ótica que as pessoas nunca tinham visto, né? Dos descampados, dos jovens pegando aquelas avenidas gigantescas para andar a pé. Conta um pouco desse lugar e o que você acha que o fato de pensar na história na Barra e filmar na Barra traz de particularidade, se fosse possível fazer um rápido exercício assim de imaginar o filme passando em outros lugares do Brasil. Eu nunca morei na Barra, mas eu lembro quando eu era jovem, eu fui como perdendo muitos amigos para Barra, que iam se mudando para lá e acabam que como nunca mais saíssem daquele espaço. Eu lembro de visitar uma grande amiga minha, passar final de semana com ela e justamente essa memória daquele condomínio gradeado, cheio de câmeras de vigilância. No caso, onde ela se mudou, era um condomínio que estava incompleto ainda, então a gente já habitando um prédio com outros vários idênticos ainda em construção. A mãe dela também nunca estava lá, porque trabalhava do outro lado da cidade. Mas também eu acho que meio a Barra simboliza muito certo sonho da classe média, de ok, meu filho está aqui nesse condomínio que é gradeado, cercado com câmera, eu posso estar do outro lado, fazendo a minha vida, que meu filho está seguro aí. Mas é óbvio que a Barra, eu acho, tem um pacto visual que também me interessa, com esses prédios imensos e espelhados e idênticos, e com vários terrenos ainda aguardando a especulação imobiliária, aguardando a construção. É uma paisagem que está em constante transformação. Muitos lugares que eu filmei paisagens já como que não existem mais, porque já foram construídas coisas à frente, mas eu acho que também esse bairro como a Barra, existe paralelos dele em outras tantas cidades. Eu passei no final do ano passado o filme num festival em Valdívia, no Chile, e justamente muita coisa as pessoas comentaram como aquela ideia da Barra, aquele mesmo modelo de bairro existia muito no Chile. E eu acho que eu passo na Europa e gente que vê esse bairro se assemelha muito a bairros de classe alta e classe média da Índia, por exemplo, sabe? Eu acho que esse modelo faz parte de uma lógica de classe média que busca uma certa segurança e um certo status, que é muito comum nos países em desenvolvimento. Eu acho que em outras cidades do Brasil também encontra paralelos com a Barra, mas eu acho que na Barra, porque a gente vê muitos filmes falando da verticalização
especial filmes como até o Aquários. Eu acho que tem uma particularidade da Barra, que é justamente um bairro que foi construído onde antes não havia nada. Então, algo que também me interessava ali, justamente por não ter história, é um bairro que, enfim, as pessoas começaram a realmente se mudar para lá no início dos anos 90, é um bairro que começou a ser construído, enfim, nos anos 60 alguns hippies se mudaram para lá, sabe, e a partir dos anos 80 começou a ser habitado com grande crescimento nos anos 90. Então é um bairro que não tem história, não tem tradição, e isso me interessava muito para pensar esses personagens jovens tentando se descobrir, tentando criar uma história, tentando descobrir o que é certo, o que é errado, num lugar que é completamente novo. Mas eu acho que a Barra também é paralelos com esse tipo de bairro, acho que em vários estados do Brasil, em outras tantas cidades, tem bairros que se assemelham. Legal. O filme tem várias inserções de outros tipos de linguagens, de estéticas. Eu queria destacar duas, que é essa coisa da forma com que é filmada o handball, a educação física ali das garotas, e também dos jovens ali ensaiando ali uns passos, alguma coisa ligada ao funk ali, algo talvez também da dança do passinho, enfim, não sei te dizer também exatamente qual que é o gênero da dança ali, da improvisação dos jovens. Queria que você falasse um pouco disso, dessas inserções, de uma coisa que às vezes até brinca quase com um videoclipe, e da forma com que você colocou várias formas de se filmar e brincou com várias linguagens dentro do mesmo filme, trazendo esses movimentos, essas coisas tão, às vezes, não esperadas para quem está imaginando um filme de suspense convencional, como já dissemos, não é necessariamente um filme de suspense. Eu nem acho que... nós nem dava para pensar em gênero, como está falando, assim, muito de momentos do filme. Mas, por exemplo, na questão tem momento do filme, sim, que tem uma coreografia no pátio do colégio, que você acha que às vezes são pessoas ensaiando, mas também já que o filme mistura justamente o que seria realidade com ficção, com fantasia, a minha ideia era aquela cena que fosse quase um videoclipe na cabeça de uma das garotas, sabe? É aquele momento que eu acho que todo jovem passa de estar dançando, e quando vê, você começa a se imaginar que você está num videoclipe. Então a gente foi como que exagerando tudo, e obviamente no final a realidade volta, e há um momento no final que, enfim, ela sai do sonho e a realidade estranha volta a assombrar ela. E outros momentos que as pessoas sempre falam dos enquadramentos frontais, que eu quis até trazer um pouco tanto criar uma intimidade dos personagens com o espectador, como também trazer a linguagem do selfie, que é tão comum, das pessoas sempre se fotografarem de frente para o filme. Mas é um filme, eu acho que também não... Enfim, é o primeiro longo, eu estava experimentando, tem realmente algumas coisas que podem saltar um pouco de um lado para o outro, mas eu acho que tudo faz parte do mesmo universo. Claro. E uma última pergunta a respeito do... A gente teve uma conversa recentemente aqui com o pessoal do O Diabo Mora Aqui, filme de terror rodado aqui no interior de São Paulo, e a gente entrou muito numa conversa sobre como trazer elementos brasileiros para um filme de terror, já que, enfim, a própria equipe admite que tinha referência nos filmes de terror contemporâneos, né? O filme de terror aí dos jovens, num sítio, numa casa afastada, mas que eles se preocuparam em trazer elementos brasileiros. Então tem, por exemplo, um pano de fundo de escravidão, de uma fazenda onde existia uma senzala, esse tipo de coisa. Você citou no começo, inclusive, que acaba de estrear Bruxa de Blair, por exemplo. O nome do filme, né, Mate-me, talvez uma certa vinculação a algo assim de suspense, de terror. Você pensa nisso, de trazer elementos brasileiros também enquanto fortalecimento do nosso cinema? Claro que isso já se dá de forma absolutamente natural, né? Afinal, você vive aqui, filma aqui, mas isso é uma questão? Você acha que se as pessoas têm mais referências de fora ainda, é também uma preocupação do realizador brasileiro de
de abrasileirar, digamos, as nossas histórias cada vez mais? No filme eu me inspirei numa frase que dizia que ser jovem é querer viver sem deixar de morrer, ou morrer sem deixar de viver. Então, eu acho que mais essa sensação quis passar no título, mas óbvio que Mate-me, por favor, traz uma ideia de horror, de suspense. Mas é um filme extremamente brasileiro, tanto no modo como as personagens falam, no modo que se comportam no colégio, na trilha sonora, na equipe, sabe? Eu acho que nem é uma questão de pensar em elementos ou não. É um filme que, óbvio que você sempre tem referência de cineastas estrangeiros, mas é um produto extremamente brasileiro. Claro. E até tem uma cena ali que é até uma homenagem a Helena Inês, e do filme Rogério de Ganzella. Quem assistir ali vai identificar rapidamente, mas é um filme que eu acho que é brasileiro em vários todos os sentidos. Mas obviamente, assim, eu vejo outros tantos filmes de outros tantos países. Tem uma referência ali de uma personagem, a Regina George, do Garotas Malvadas. Tem referência ao Carrie, ao David Lynch, mas outros tantos cineastas brasileiros e estrangeiros. Mas é um filme na sua essência, que fala do universo de uma classe média, fala da igreja evangélica, fala... A trilha sonora é basicamente funk melody carioca, sabe? Sim, é isso que eu ia dizer, né? Acho que a trilha também traz muito para isso, né? E outra coisa que eu lembrei brasileiríssima é Gregório de Matos, né? Sim. Não, Gregório de Matos não, é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, desculpa. Toma teu fósforo, acende teu cigarro, né? Sim, que todo mundo ali aprende no colégio, você fica meio assustado. Eu acho que não conheço ninguém que não se marcou quando leu as poesias de Augusto dos Anjos no colégio. Pois é. Anitta, só pra gente encerrar, VOD, TV a cabo, já tem alguma previsão para quem de repente não conseguir pegar o filme? Não, ainda não. Vão ao cinema assistir. Obviamente eu espero que chegue. Algum momento deve chegar ao Telecine, porque o Telecine é um dos coprodutores do filme. Mas ainda não tem data, então vejam, por favor, no cinema, se possível. Óbvio que algum momento chega em outros formatos, em VOD, na TV, mas ainda não tem uma data, não. Maravilha. E os seus curtas, O Vampiro do Meio-Dia, Handebol e Os Mortos-Vivos, estão na internet? Sim, estão no Vimeo. Procura pelo meu nome, Anita Rocha da Silveira. Eu tenho um canal no Vimeo, tá tudo lá, sem senha. Legal. Para quem quiser conhecer mais, então, os 3 curtas que a Anitta dirigiu, só procurar aí no Vimeo, Anita Rocha da Silveira. Estão lá, O Vampiro do Meio-Dia, Handebol e Os Mortos-Vivos. Anitta, valeu pelo papo, boa jornada aí com o filme, esperamos sempre que ele se prolongue o máximo possível no cinema e que consiga, enfim, ter o maior alcance possível no velho gargalo da chegada até o público, a gente sempre trata aqui. Esperamos que a cada momento que a gente passa no cinema nacional, os filmes consigam chegar ao maior número de pessoas, seja como for, mas para agora no cinema, né? Ficar o máximo possível. Sim, muito obrigada. Se alguém quiser, enfim, acompanhar mais o filme, procura a nossa página no Facebook. Se quiser enviar alguma mensagem lá, eu de vez em quando entro na página e respondo, não todos os dias, mas de vez em quando eu entro lá e respondo perguntas das pessoas. Enfim, mas muito obrigada. Valeu, Anitta, obrigado. Obrigada, um abraço. A gente fecha essa conversa ouvindo então o trailer do filme da diretora Anita Rocha da Silveira, Mate-me, por favor, e a gente volta com o bloco de História do Cinema Nacional. Algum sinal dela? Você sabe, Michelle, o nome da menina que
morreu? Nanda. Fernando, o nome dela. Você, aliás, que o assassino é a loira do banheiro. Ela se matou. E até hoje ela continua por aí, vagando pelos banheiros de todas as escolas. Toda de branco. Assombrando as meninas e seduzindo os garotos. Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhos, sem um homem. Sabe o que ia ser bom? Gente no culto hoje. Lembra o que a pastora disse? Sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro, olhos negros, 1,60 m, aproximadamente 15 anos. Eu acho que tem alguém muito perturbado estudando com a gente. Sabe o que o Pedro me disse? Que eu pareço com uma das garotas. Que garota? Uma das mortas. A história do cinema brasileiro. Vamos com a história do cinema nacional. Na semana passada morreu o ator Domingos Montanher, afogado num banho no Rio São Francisco, no intervalo das gravações da novela Velho Chico, da Rede Globo. E o Central Cine Brasil lembra os filmes em que o ator atuou. Em 2009, foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo o média Paredes Nuas, de Hugo Giorgetti, que tinha, além de Domingos, um elenco com Juliana Galdino e Luiz Damasceno. Em 2012, ele esteve no curta A Noite dos Palhaços Mudos, de Juliano Lucas, uma adaptação de uma história em quadrinhos de Laerte. No mesmo ano, 2012, Domingos fez seu primeiro papel de grande destaque no cinema, interpretando o Coronel Raimundo em Gonzaga, de pai para filho, filme de Breno Silveira, que depois foi exibido também como minissérie na televisão. Em 2014, Domingos fez A Grande Vitória, baseado na vida de Max Trombini, técnico de judô, vivido por Caio Castro. O longa de Stefano Capuzzi contou ainda com Suzana Pires, Sabrina Sato, Ratinho e Moacir Franco. No mesmo ano, 2014, foi lançado Tarja Branca, documentário sobre a infância e o brincar, dirigido por Cacau Doden. No filme, Domingos dá um belo depoimento sobre o tema ao lado de nomes como Antônio Nóbrega, José Simão e Marcelino Freire. Neste ano, 2016, Domingos faz par romântico com Denise Fraga em De Onde Eu Te Vejo, longa de Luiz Vilaça, que também tem no elenco Marisa Hort, Juca de Oliveira, Manuela Liperti, entre outros. Vidas Partidas, filme de Marcos Schechman, inspirado na vida da farmacêutica Maria da Penha, também contou com Domingos e é outro filme com um ator lançado nesta temporada. Ainda está em cartaz em algumas salas pelo Brasil o filme Um Namorado para Minha Mulher, adaptação de um sucesso argentino e dirigido por Júlia Rezende. Nele, Domingos Montanher participa de um triângulo amoroso junto dos personagens de Ingrid Guimarães e também de Caco Ciocler. Por fim, Através da Sombra, filme de Walter Lima Jr., estreia em novembro com Domingos, Virgínia Cavendish e Ana Lúcia Torre. No ano que vem sai ainda O Rei das Manhãs, filme biográfico de Arlindo Barreto, intérprete do palhaço Bozo, dirigido por Daniel Rezende. Nele, Domingos faz também um palhaço. Para a gente fechar esse bloco, vamos ouvir o trailer de Através da Sombra, filme que estreia em novembro em todo o país, com Domingos Montanher em seu elenco. Vamos ouvir. Quem está aí? Dentro. Eu preciso de uma professora para os meus sobrinhos. Você vai ser a chefe da casa. Vai ter toda a autonomia. Mas em hipótese alguma eu quero ser incomodado. Que flores lindas! Tô ansiosa demais para conhecer tudo.
Esse quarto não, dona Laura. Que tal depois de jantar você me mostrar todos os seus brinquedos? Se a senhora soubesse o que essa menina já passou. Seria tão bom se ele me visse aqui. Errou, não vai não. A professora antiga era boa. Ela não devia ter feito aquilo. O que foi que ela fez? Você tem muita saudade do seu irmão? Antônio chegará. Então você que é a nova professora. E você, Antônio? Prazer. Ele é tão danado assim? Ah. No fundo, ele é um anjo. Tem alguém consertando o telhado? O telhado não tá quebrado? O homem aqui na janela. Ele era alto, forte, usava uma capa comprida. Parece o Bento. O antigo capataz da fazenda morreu faz 1 ano. As crianças são loucas. A senhora ainda não se acostumou com a fazenda, com os barulhos que tem aqui. Então sou eu que tô louca? Antes de sumir, Dona Isabel também ficou assim. Eles estão fora desse mundo. Não pertencem a mim nem a você. Pertencem a ele e a ela. Você não me mete medo! A senhora tá vendo coisa que ninguém vê. Chegamos agora com as notícias desta edição de número 30 do nosso Central Cine Brasil. Em entrevista ao blogueiro do UOL, Leonardo Sakamoto, o ator Wagner Moura falou sobre o filme que planeja fazer sobre Carlos Marighella, guerrilheiro de esquerda morto em 1969. Abre aspas para Wagner Moura. Já recebemos e-mails de que não iriam apoiar um filme meu, ainda mais sobre alguém como Marighella, um terrorista. Fecha aspas. Wagner Moura denunciando aí, relatando um certo boicote na hora de buscar apoio, patrocínio, conseguir preencher as leis de incentivo com financiamento para o seu filme a respeito do Marighella. Outra notícia da semana, a Turner anunciou na terça-feira, dia 20, que o projeto de um filme sobre o ex-boxeador Acerino Freitas, o Popó, tocado pelos cineastas Walter Salles e Sérgio Machado, vai virar uma série de ficção. A dupla já tem entrosamento em produções. Machado foi assistente de direção de Salles em Central do Brasil e Abril Despedaçado, enquanto Salles produziu os principais longas do parceiro, Quincas Berro d'Água, Cidade Baixa e Onde a Terra Acaba. O Festival de Brasília começou na terça-feira com uma noite de abertura com 2 exibições hors concours, os filmes Improvável Encontro, de Laura Escorel, e Cinema Novo, de Eric Rocha. A mostra competitiva tem A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, Antes o Tempo Não Acabava, de Sérgio Andrade e Fábio Baldo, Deserto, de Guilherme Weber, Ele Não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Júnior, Malícia, de Jimmy Figueiredo, Martírio, de Vicente Carrel, O Último Trago, de Luiz Prete, Pedro Diógenes e Ricardo Prete, Rifle, de Davi Preto e 20 anos, de Alice de Andrade. A cidade de São Paulo recebe a mostra de filmes de hip-hop no Cinesesc entre 28 de setembro e 4 de outubro, com entrada gratuita. A abertura, no dia 28, às 8h30 da noite, é com Wave Twisters, de Cid Garron e Eric Henry, inédito no Brasil. O filme de 2001 foi o primeiro musical do gênero feito todo em animação. A programação completa está no facebook.com/Mostra Filmes Hip Hop. E a gente fecha esse programa, já que falamos de Marighella e do filme que está sendo aí liderado, o projeto que está sendo liderado por Wagner Moura, a gente vai ouvir 1000 Faces de um Homem Leal, música dos Racionais, em homenagem a Carlos Marighella. O Central Cine Brasil volta na semana que vem. Até lá, tchau! Quieto, você não morre. Quieto. Quieto. Entra, cara. Vai, porra. Quieto, filho da puta. Não, peraí. Ajoelha, caralho. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar
a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella, atenção. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, leso louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis. Tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella. Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde, ó meu. Ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra povo. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome grita, horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita, lutar, quanto custa lhe dar cidade. Chama a vida, diz vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão, sábio como um monge. Já te reflexo, de longe homem complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, oh, povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome. Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, nessa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.